Fala pessoal, eu sou o Calano e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre a 24ª rodada da La Liga. Mais uma rodada de final de semana com jogos no sábado e no domingo, junto daquela grade cheia de todas as competições da Europa. Mas antes da gente analisar essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo, onde tínhamos primeiramente um back ao Athletic Bilbao a 1,55 que recebeu a equipe do Mallorca em casa e venceu por 4-0. Também um back ao Valência a 1,67 que recebeu a equipe do Almeria em casa, também conseguiu vencer por 2-1. Um back ao Girona 2,26 que recebeu a Sociedade em casa e ficou apenas no 0-0. Também um back ao Betis a 1,99 que recebeu o Getafe, saiu tomando o primeiro gol, depois conseguiu um empate, mas não conseguiu virar a partida, terminou em 1-1. E por fim, mais um back, dessa vez no Real Madrid a 1,76, um back que vinha se confirmando até o último lance da partida, onde o Atlético de Madrid conseguiu um empate numa jogada aérea, um gol de cabeça do Llorente aos 93 minutos. Sendo assim, não confirmou nosso back. Já na parte dos leis, a gente tinha um lei ao Granada a 2,36 que acabou firmando. A equipe do Granada recebeu Las Palmas em casa, empatou por 1-1. E também um lei Celta 13,25 Celta, que eu já critiquei muito aqui para vocês nos vídeos do Café com Apostas, mas é uma equipe que vem melhorando. Já a gente vai falar mais sobre o Celta. Ele conseguiu essa excelente vitória por 3-0 contra o Osasuna fora de casa. Então já vou refazer aqui a nossa lista para começá-la novamente. E antes de começar as análises, eu gostaria de deixar um aviso para vocês que essa rodada 24 da La Liga antecede uma rodada de Champions League. É muito comum a gente ver nessas partidas os favoritos que jogam a Champions na semana tirando o pé, não indo para as divididas, jogando sem vontade, alguns times indo com escalação mista, até mesmo reserva. Então é preciso ter muito cuidado nessas partidas. Inclusive eu fiz uma publicação no meu Instagram referente a esses jogos de pré-Champions League. O arroba é esse que está aí na tela no canto inferior direito, caso você queira dar uma olhada, sinta-se à vontade. E sem muita enrolação, vamos partir para as análises dessa 24ª rodada. Começamos com Cádiz e Betis na sexta-feira às 17 horas da tarde. Odds do bolsa 2,98 para o Cádiz, 2,80 para o Betis. Equipe do Cádiz que faz uma campanha péssima, é o primeiro na zona de rebaixamento, 18º colocado. Em 23 jogos tem apenas 2 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Uma equipe que empata, perde muito e não consegue vencer os jogos nem com seu mando de campo. A gente pode ver que em casa o Cádiz é o 15º colocado. Suas únicas 2 vitórias foram jogando em casa, mas mesmo assim é uma campanha muito abaixo da média. Já o Betis é o 8º colocado, faz uma campanha sólida, empatou na última partida com o Getafe por 1-1. Tinha vencido o Mallorca fora, também o Granada em casa. Perdeu para o Barcelona por 4-2, por Celta por 2-1. Não vai ter vida fácil jogando fora de casa com o Cádiz. Isso é refletido no mercado. Temos odds muito parelhas. Mas ao meu ver, hoje o Betis está em um nível acima do Cádiz. E o valor dessa partida está tanto em estar contra o Cádiz ou a favor do Betis. Como são odds altos, é o Betis fora de casa. Eu vou optar por iniciar a nossa lista num Lei Cádiz na odd de 2,98, lembrando que no Lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se o resultado da partida for a vitória do Betis ou o empate, o meu Lei Cádiz é vencedor. E para você fazer o Lei precisa de uma conta na Exchange, então pondere criar uma no bolso de apostas, o link está na descrição do vídeo. Alavés e Vila Real já no sábado às 10 horas da manhã, odds do bolsa 2,32 para o Alavés, 13,50 para o Vila Real, duas equipes que fazem uma campanha ruim. Considerando que o Alavés está melhor na tabela e acabou de subir da segunda divisão, sua campanha é melhor, vista que é o 11º colocado. Já o Vila Real é o 14º, tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, que foi aquela virada histórica contra o Barcelona fora de casa, com 2 gols nos acréscimos, uma vitória por 5-3 brilhante da equipe do Vila Real. Mas tirando esse jogo, não é uma equipe que faz uma grande campanha. São 6 empates, 6 vitórias e 11 derrotas em 23 jogos disputados. O Alavés faz uma campanha muito parecida. O que difere eles é o número de empates. O Alavés tem 1 a menos e uma vitória a mais. O número de derrotas é o mesmo, 11 derrotas. Este é o típico jogo carne de pescoço, um jogo 100% pro live, pra gente trabalhar com a leitura de jogo. Talvez alguma coisa na correção de preço do Alavés, que está com a odd muito mais baixa que a do Vila Real. Essas odds poderiam estar mais parelhas, mas fora isso, jogo extremamente complexo nessa manhã de sábado. Real Sociedade e Osasuna, odds do bolsa 1,93 para a Sociedade, 5,4 para o Osasuna. Seria sim jogo teoricamente interessante para trabalhar a favor da Sociedade, mas ultimamente a equipe da Sociedade não faz bons jogos, são muitos empates. Empatou com o Alavés por 1-1 em casa, com o Raio por 0-0 em casa, fora com o Girona por 0-0 também. Conseguiu vencer o Celta fora por 1-0, perdeu fora para o Bilbao. E também algo que eu venho comentando com vocês nos vídeos, o clube estava fora na maioria dessas partidas, disputando a Copa da Ásia, e como o Japão foi eliminado, ele deve estar à disposição já nessa partida contra o Osasuna. Porém, a gente tem que ver se o técnico da Sociedade vai com força máxima para a partida.
é um técnico que historicamente poupa muito o time, costuma mesclar muita escalação e sinceramente eu ficaria bem surpreso se ele fosse com um time 100% titular, visto que a Sociedad tem Champions durante a semana, joga contra o PSG, um jogo extremamente complicado. E se esse back já seria difícil, pelo que a Sociedad vinha apresentando nos últimos jogos, ele fica ainda mais complexo, visto que a gente deve ter uma escalação bem mexida nesse jogo. A equipe do Osasuna também não faz uma grande campanha, uma equipe de meio de tabela, o 12º colocado, oscila muito, em alguns momentos do campeonato joga bem, consegue pontuar, em outras joga muito mal, como nessa última partida que perdeu pro Celta por 3-0, e também entrar em lei a Sociedad com o Osasuna me defendendo é algo que me desagrada. Um jogo por live que caso a Sociedad vá com o time titular, pode ser interessante trabalhar este backing, principalmente pela odd que o mercado nos oferece com a Sociedad em casa, mas eu te recomendo e com muita calma ficar muito atento, pois o Osasuna pode armar uma pegadinha para a Sociedad nessa partida, visto todo esse cenário. Real Madrid e Girona, talvez o confronto mais esperado do campeonato até o momento. Odds do Bolsa 1,47 para o Real, 7,2 pro Girona. Eu vou dar minha opinião sincera aqui. Eu acredito sim que o Real Madrid vai ser campeão. Não acho que o Girona consegue esse título, mas aqui no meio do trade e das apostas a gente não pode achar nada. E ao meu ver, essa odd do Real Madrid é 1,47 nessa partida. Não me agrada assim. O Real Madrid é muito mais time, tem muito mais elenco. Mas pela fase atual do Girona, não acredito que essa odd de 1,47 do Real Madrid vale o risco de estar contra o Girona. É uma equipe muito bem treinada. Tudo bem, tropeça principalmente contra alguns adversários muito fracos, mas esse é o tipo de jogo que o Girona gosta. Jogo que ele fica atrás, recuado, jogando em contra-ataque, deixa o favorito com a bola. A gente viu contra o Barcelona fora de casa na vitória por 4-2. Eu não me surpreenderia aqui do Girona complicar a vida do Real Madrid nessa partida. Um lay ao Real Madrid em casa também é algo que eu descarto completamente. A equipe do Real é muito forte, estar contra eles é algo muito complexo de operar, tanto no pré-live como no live, ainda mais em casa. Então é um jogo que eu fico totalmente de fora. Uma partida que deve ser muito interessante de assistir e que no live a gente pode ter oportunidades boas de se trabalhar a favor dos dois lados. Las Palmas e Valência, odds do Bolsa 2,74 para o Las Palmas, 3,10 para o Valência. Duas equipes que fazem uma campanha muito parecida, apenas uma colocação difere elas na tabela e o Valência está em um momento superior ao Las Palmas. A gente pode ver aqui nos últimos 5 jogos, o Valência tem apenas uma derrota, 5 vitórias, o Las Palmas 2 vitórias, 2 derrotas e um empate nos últimos jogos. O Valência venceu o Almeria por 2-1, o Bilbao por 1-0, o Cádiz por 4-1, o Villarreal por 3-1 perdeu fora para o Atlético de Madrid 2-0, um jogo de extrema dominância do Atlético de Madrid. O Las Palmas empatou com o Granada por 1-1, perdeu para o Real por 2-1, perdeu para o Barcelona por 2-1, venceu o Villarreal por 3-0. Seria um jogo interessante para trabalhar a favor do Valência, caso o Valência estivesse jogando em casa. Ao meu ver, fora é uma equipe que não consegue jogar o mesmo futebol. Tudo bem, contra equipes mais acessíveis como Almeria e Granada, o Valência até consegue vencer elas, mantém mais superioridade, mas nesses jogos parelhos, eu já notei que o Valência costuma ter uma dificuldade. A equipe do Las Palmas em casa é um bom time, é o 10º colocado, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, então vou ficar de fora desse lei Las Palmas, mas acredito que principalmente no live deve ter valor. Se o Valência conseguir jogar de igual para igual com o Las Palmas, a gente deve ter uma correção nessas odds, com o mercado pelo menos igualando elas, então pode ser uma partida muito interessante para trabalhar essa correção de preço no Las Palmas, mas no pré eu fico de fora. Getafe e Celta, odds do Bolsa 2,28 para o Getafe, 13,80 para o Celta. O Celta, que eu já critiquei muito para vocês aqui nos vídeos do Café com Apostas, é uma equipe que já esteve na zona de rebaixamento, mas diferente do Cádiz, do Mallorca, do Granada e do Almeria, é uma equipe que eu consigo ver uma melhora. Vem jogando bem nas últimas partidas, conseguiu vencer o Betis em casa por 2-1, o que não é fácil. Empatou com o Mallorca fora, o Mallorca que é uma equipe chata de enfrentar. Perdeu para a Sociedad, para o Girona, que são duas equipes da parte de cima da tabela, e conseguiu essa excelente vitória contra o Osasuna por 3-0. Já a equipe do Getafe já esteve melhor do campeonato, tem 3 derrotas, uma vitória e um empate nos últimos 5 jogos, mas em casa ainda é uma equipe sólida, é o 8º melhor mandante, onde perdeu apenas 2 partidas, e apesar das odds do mercado nos darem o Celta como uma zebra, praticamente a 4, eu acredito que esse jogo seja mais parelho do que o mercado indica, visto que a equipe do Getafe é uma equipe que tem muita dificuldade de fazer gols, principalmente quando tem a bola para propor o jogo, e o Celta é uma equipe que sabe se defender, sabe jogar no contra-ataque. Se o Celta abrir o placar nessa partida, provavelmente a gente deve ter o Getafe com a bola pressionando, mas como eu disse, é uma equipe que tem muita dificuldade para marcar, e o Celta provou nesse último jogo contra o Osasuna, onde venceu por 3-0, que sabe se defender, e dito isso, junto ao lei Cádiz a 2,98, eu coloco na nossa lista esse lei ao Getafe a 2,28. Mallorca e Raio Vallecano, odds do Bolsa 2,48 para o Mallorca, 13,55 para o Raio. Um jogo muito parecido com esse do Celta que a gente acabou de ver. A equipe do Mallorca, que é o favorito e joga em casa, é uma equipe que tem muita dificuldade de propor o jogo,
E o Rayo Vallecano, quando joga fora, é uma equipe que joga em contra-ataque, sabe se defender, mas ao contrário do que eu vejo no Celta de Vigo, onde eu vejo uma melhora da equipe, eu vejo uma decadência do Rayo Vallecano, vem jogando muito mal, tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Venceu o Getafe por 2-0, a única vitória. Perdeu para o Las Palmas por 2-0. Perdeu para o Atlético de Madrid por 2-1. Para o Sevilha por 2-1. Empatou com a Sociedad por 0-0. A Mallorca também uma campanha terrível. Perdeu para o Real por 1-0. Perdeu para o Betis por 1-0. Perdeu para o Bilbao por 4-0. Empatou com o Villarreal por 1-1. Também com o Celta por 1-1. O típico carne de pescoço com osso no pré. Não tem como fazer nada aqui. Jogo muito difícil, 100% para o live. Sevilha e Atlético de Madrid. Odds do Bolsa 13,70 para o Sevilha. 2,18 para o Atlético de Madrid. Que diferente da Real Sociedade e do Real Madrid, que jogam Champions na semana, joga apenas na outra semana, ou seja, deve ir com força máxima para essa partida. Odds do Bolsa 13,70 para o Sevilha, 2,18 para o Atlético de Madrid. Sim, muito interessante esse back alto no Atlético, mas fora de casa é uma equipe que não consegue impor aquele padrão de superioridade como consegue em casa. A gente pode ver que em casa a equipe do Atlético é o melhor visitante, 11 vitórias, um empate, nenhuma derrota, e fora não faz uma campanha tão boa, onde tem 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, mas a equipe do Sevilha é uma equipe que vem em uma fase muito complicada, conseguiu dar uma respirada nos últimos jogos, venceu o Rayo por 2-1 fora, empatou com o Osasuna por 1-1 em casa, perdeu de 5-1 para o Girona, 3-2 para o Alavés, também 2-0 para o Bilbao, e não deve ter vida fácil nessa partida contra o Atlético de Madrid. Acredito sim na superioridade da equipe do Atlético, mas ao meu ver não deve ser um jogo tão fácil. E também na nossa lista de leis entra o lei na equipe do Sevilha, o lei Sevilha na odd de TD70. É isso que eu vou buscar operar principalmente no live, e onde eu vejo o valor dessa partida, analisando o jogo no pré. Barcelona e Granada, odds do bolso 1,23 para o Barcelona, 15 para o Granada. É baixo, mas é justo. A equipe do Granada faz uma campanha muito fraca, é o vice-lanterna, apenas 2 vitórias em 23 jogos disputados. E o Barcelona, que é uma equipe complicada de operar, toma muito o primeiro gol, mas consegue vencer as partidas, é uma equipe chata. Tem apenas 8 pontos atrás do Real Madrid, ainda pode sonhar com esse título. E jogando em casa com o apoio da sua torcida, deve conseguir impor aquele padrão de superioridade, colocar o Granada para trás. São níveis técnicos muito diferentes e essa odd de 1,23 é justa, e eu vou colocar na nossa lista de back esse back ao Barcelona a 1,23, que inclusive vem melhorando jogo a jogo. No último jogo contra o Alavés jogou muito bem, conseguiu inclusive segurar o placar com um jogador a menos, tinha vencido o Osasuna também por 1-0, tropeçou em casa contra o Villarreal por 5-3, um adversário que apesar de estar mal no campeonato é chato de se enfrentar, venceu o Betis fora por 4-2, o Las Palmas por 2-1 fora. E devemos ter boas oportunidades de trabalhar a favor do Barcelona nesse jogo. E para encerrar, Almeria e Atlético Bilbao, odds do bolsa 5 para o Almeria, 1,79 para o Bilbao. O Almeria, que é o pior time do campeonato, são 0 vitórias, 6 empates e 17 derrotas em casa. Um dia o Almeria vai conseguir uma vitória, mas enquanto ele vier jogando esse futebol horrível e o mercado nos der odd, eu vou estar indo contra essas vitórias. Almeria, e também vou puxar na nossa lista o back ao Atlético Bilbao a 1,79. Acredito que o Bilbao vai conseguir dar um padrão bom de superioridade pra gente trabalhar esse back, principalmente no live. Uma equipe que faz uma campanha muito sólida, é o 5º colocado com 45 pontos, fora de casa, faz uma boa campanha, é o 5º melhor visitante, e aqui não tem muito o que se dizer, é jogo para trabalhar em back Bilbao. A diferença das equipes aqui é muito grande, e essa odd de 1,80 é muito interessante, e vejo ela com muito valor. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você viu até aqui e gostou, deixa o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!